Olá, paz a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu sou o pastor Ricardo e quero compartilhar com todos mais uma vez a palavra de Deus. O tema de hoje é 7 armadilhas na vida de um escolhido. Quem é que disse para você que um escolhido também, ele não erra, que um escolhido é indestrutível? Basta nós olharmos hoje no cenário gospel, quantos que outrora estavam despontando como homens e mulheres de Deus, mas infelizmente o que se ouve hoje a respeito dessas mesmas pessoas é o envolvimento com escândalos. E o texto que nós vamos ler com os amados está no livro de Juízes, no capítulo 13, a partir do versículo 2, que diz assim: Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Na verdade, é um personagem muito conhecido por todos nós, Sansão. E o texto deixa muito claro, em cada página da história desse homem aqui no livro de Juízes, que toda a iniciativa partiu do próprio Deus. Então, não há dúvida de que Sansão, ele foi escolhido pelo próprio Deus. Mas eu quero aqui, nesses 2 vídeos, compartilhar com os amados, uma vez que nós também devemos estar atentos a todas as armadilhas que podemos encontrar no caminho. Bom, a primeira armadilha que Sansão ele caiu foi a de tomar decisões sem reflexão. Quantas vezes Sansão ele foi advertido? Eu quero até citar um exemplo, lá no capítulo 14, versículo 3, quando Sansão ele se afeiçoa por uma mulher, uma das filhas dos filisteus, que por sinal era um dos piores inimigos do povo de Deus, mas Sansão, mesmo alertado pelos pais a respeito dele procurar ter uma aliança ou procurar casar-se com mulheres de Deus, Sansão ele estava decidido a se envolver ou a ter uma aliança com uma mulher que não tinha uma aliança com Deus. Quantas vezes que tomamos decisões, que falamos certas coisas sem pensar nas consequências? Você sabia que tudo que você fala, tudo que você pensa e tudo que você faz trará consequências, sejam elas positivas ou negativas para a sua vida? E Sansão, infelizmente, por várias vezes, quando nós aqui analisamos o texto, ele toma decisões sem tomar ou sem refletir a respeito do resultado dessas decisões. A segunda armadilha que Sansão ele caiu foi justamente na inversão de valores. Um exemplo, no próprio capítulo 14, após Sansão ele ter matado aquele leão com as próprias mãos, ele recolhe aqueles favos de mel e o texto vai dizer que ele oculta dos pais de onde é que ele tirou aqueles favos de mel. Uma vez que o nazireu, ele não poderia tocar em nada morto e o leão estava morto. Agora veja o que é inversão de valores. Enquanto que ele oculta a verdade aos pais que deveriam saber, ele revela por 2 vezes segredos às mulheres. Primeiro, foi justamente aquela noiva filisteia, quando ele revela o enigma, depois de tanto ela importuná-lo. E também nós conhecemos quando Sansão, depois de muita insistência de Dalila, ele vai dizer que na sua cabeça não havia passado nenhuma navalha. Portanto, devido ao voto e à fidelidade desse voto, é que Sansão era um homem forte. Quantas vezes que aquilo que nós devemos falar
nós devemos confessar, nós ocultamos. Por outro lado, quantas vezes que nós devemos, talvez, guardar algum segredo e nós compartilhamos com pessoas na qual nós não deveríamos compartilhar. Veja que nessa segunda armadilha, muitas vezes, sem perceber, nós também caímos na mesma, que é a inversão de valores. Para quem eu deveria falar, eu não falo. Para quem eu deveria calar, eu não fico calado. E a terceira armadilha que Sansão caiu foi não querer recomeçar. Lá em Números, no capítulo 6, do versículo 1 ao 21, vai falar tudo a respeito do nazireu. Tanto poderia ser o nazireu por um momento, por um voto, ou como vitalício. Sansão, como nós lemos no início da história dele, já foi designado para ser um nazireu. Portanto, um homem cuja vida deveria ser totalmente consagrada a Deus. Mas Sansão, por que ele ocultou tantas vezes os seus erros? Porque Sansão sabia que, segundo ali o voto de Nazireu, descrito em Números, no capítulo 6, repito, diz que o Nazireu, uma vez que por algum instante ou alguma falha ele tivesse quebrado esse voto, ele deveria raspar a sua cabeça e começar tudo de novo. Quer dizer, todos os anos de consagração aos olhos de Deus seria anulado. Quantas pessoas que vão assistir esse vídeo, que vão ouvir essa mensagem, talvez hoje tem medo de voltar para a casa do Pai, porque justamente não quer recomeçar ou não quer começar do zero. Amados, muitas vezes é melhor começar do zero. Muitas vezes é melhor você recomeçar do que viver de aparência. E infelizmente Sansão, ele também caiu nessa armadilha, porque era melhor viver de aparência, era melhor ser visto pelas pessoas como um super ungido do que recomeçar a sua vida. E muitas pessoas, infelizmente, estão vivendo de aparência porque não querem recomeçar. Eu termino aqui essa mensagem e na próxima nós continuaremos e finalizaremos aqui esse tema: 7 armadilhas na vida de um escolhido. Eu espero que Deus tenha falado com você, como espero também que Deus continue falando após ou através da próxima mensagem. Queridos, fiquem na paz. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.